Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac. Lhe dou boas-vindas, é claro, e gostaria de compartilhar com você alguns momentos de crescimento e de sabedoria. Nosso tema de hoje é o Ho'oponopono. Anteriormente nós falamos sobre o uso da Japamala, falamos sobre as 108 vezes. Deixamos ali um vídeo explicativo, passo a passo, de como aprender e se aprofundar no tema Ho'oponopono. E mais, ainda deixamos um exercício prontinho para você, para fazer a meditação do Ho'oponopono no seu dia a dia. Hoje nós estamos falando uma pergunta muito comum. Tem pessoas que chegam até mim e dizem: Dr. Paulo, eu posso simplesmente fazer o Ho'oponopono falando as 4 frases? Tem muita gente que acredita que o Ho'oponopono é só falar as 4 frases, mais nada. Mas a composição, a arquitetura do Ho'oponopono, nós temos um vídeo especializado sobre isso, que fala passo a passo sobre como construir a petição e realizar assim toda a técnica do Ho'oponopono. Mas hoje eu vou tirar essa dúvida. Você pode fazer o seu Ho'oponopono com a petição e as 4 frases, por exemplo, no começo do dia ou no final do dia. Mas, Dr. Paulo, eu posso fazer pelo menos as 4 frases, as 4 palavras de luz durante o meu dia a dia? É claro que pode. Isso vai mudar a sua sintonia, vai mudar a sua vibração pessoal, vai mexer com suas emoções, trazendo mais equilíbrio, leveza, clareza. É isso que faz os mantras de luz. As 4 palavras: sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Então você pode usar durante o seu dia a dia. Tem pessoas que dizem: Dr. Paulo, estou lavando aqui roupa, posso falar? Sim, você pode falar ou pode mentalizar as palavras. Pode estar só na mente ou verbalizar elas. Então você pode fazer lá: eu estou lavando roupa, eu estou lavando uma cozinha lá, a louça, eu estou passando minha roupa, eu estou no carro dirigindo, eu estou aqui na empresa. Enfim, você pode usar em diversas situações para manter o equilíbrio. Respira e faz. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Verbaliza ou mentaliza várias e várias vezes e vai te dar essa sensação de tranquilidade, porque tudo isso está agindo dentro de você. Bom, mas será que isso realmente funciona? Talvez esse seja o seu questionamento. E claro, eu também penso assim: será que isso ajuda mesmo? Então, para responder essa equação, eu vou voltar com você um pouquinho lá no tempo. Voltar lá para os anos 90. Nos anos 90, eu tinha uma curiosidade muito grande em relação a conhecer as religiões. Então, eu estudei muito sobre religiões. Eu estudei budismo, o zen budismo, o hinduísmo, eu estudei práticas esotéricas, eu estudei maçonaria, Rosa Cruz, me aprofundei sobre o conhecimento dos chakras. E num dos cursos que eu estava participando, existia uma prática muito interessante, que era uma prática onde você visualizava o seu companheiro e, através de algumas respirações, de alguns exercícios, você olhava para a pessoa e conseguia identificar o que a gente chama de aura, o campo bioenergético. Então a pessoa olhava para mim e falava assim: olha, Paulo, eu estou vendo o seu campo bioenergético. Eu falei: como está? Ah, está azulado e está com um tom meio avermelhado e você está saindo do corpo uns 20 centímetros. Eu falei: maravilhoso, agora é minha vez. E quando eu me punha a fazer aquele exercício, eu não via absolutamente nada. Tudo bem que não era só eu que não via absolutamente nada, mas tinha umas pessoas que tinham um treinamento mais adequado, tinha aquela sensibilidade maior, e eles viam coisas que eu não conseguia vislumbrar. Querendo ou não, quando você vê que existe muita gente que está vendo coisas que você não consegue fazer, dá um pouquinho de frustração. E aí eu comecei a estudar profundamente esse tema. Os chakras, os campos bioenergéticos, a influência deles. E claro, nos anos 90 nós não tínhamos uma literatura que existe hoje em dia sobre esse tema. Então eu fui buscar, através de uma literatura que era na Rússia, que eles tinham um aparelho chamado aparelho Kirlian. Quem já não ouviu falar
que existia um aparelho que tirava foto da aura. E eles tiravam foto da aura lá na Rússia, foto da mão, foto do corpo inteiro, e aquilo acabou se difundindo aqui no Brasil. Existiam alguns lugares que tiravam fotografia da aura, e era do dedo, porque eram aparelhos pequenos, em vista da Rússia, que estudava esse fenômeno, o efeito Killian, e traziam várias e várias conclusões a respeito disso. Bom, eu prontamente entrei em contato com uma pessoa lá do Paraná, um estudioso do tema, era um engenheiro, e ele produzia uma câmera Killian, que era uma câmera e um aparelho, era uma máquina. Acabei comprando essa máquina dele. Com o intuito do quê? Fotografar a aura. Já que eu não poderia ver, vislumbrar, que eu não conseguia fazer os exercícios e obter êxito, eu falei assim, então eu vou fazer pelo método científico. Eu vou lá e comprei a câmera Killian. Chegou aquele aparato e eu comecei a tirar foto de tudo que era jeito, né? Então colocava o dedo na câmera, tirava foto, e dedo na câmera, tirava foto, e dedo da outra pessoa, daquela outra, e várias pessoas. Aí eu comecei a perceber o que era o efeito Killian. Eu deixo aqui, inclusive, para você agora. Você vai perceber que são fotos de dedos. E cada dedo fotografado aqui, nesse exemplo, tem alguma estrutura energética diferente. Você pode perceber que alguns estão com um campo bem elevado, outros têm um campo de luz pequeno, outros têm alguns locais entupidos, outros têm colorações diferentes, então variam muito. Muito bem, essa imagem dá para vocês entenderem um pouco do meu trabalho. Meu trabalho era fotografar os campos energéticos. E aí eu comecei a fazer da seguinte maneira. Imagine se você, por exemplo, estivesse em meditação. Como seria o seu campo energético? E aí a pessoa estava em meditação, eu tirava a foto do campo energético. A pessoa está com raiva. Como será o campo energético dessa pessoa? Isso depois de ter tirado centenas de fotos de tudo que é jeito, de animal, de plantas, folhas, pedras, tudo. E eu fui vendo as emoções, como funcionava, os estados de meditação. E cada uma tinha uma coloração e um efeito diferente. Depois eu comecei a pesquisar as doenças. Como eu tinha acesso ao hospital muito facilmente, então eu tirava foto Killian daqui, uma foto Killian de lá, e comecei a perceber que determinadas doenças causavam uma desarmonia no campo energético. E fui trabalhando esse efeito. E fui fazendo algumas estatísticas, fui elaborando, fui verificando. Então, só para você entender como que funciona. Imagine que existe um padrão de equilíbrio dentro da nossa emanação energética. Só para tirar uma curiosidade de você. É tão verdadeiro a utilização dos campos bioenergéticos que a NASA, eu não sei se me engano, se nos anos 60 ou 70, vieram para o Brasil uma equipe da NASA para tirar fotos bioenergéticas do Chico Xavier. Porque falaram que ele tinha um campo vibracional assim, vastíssimo. E era um campo de amor, de compaixão. Então eu já imagino que aquelas pessoas que tenham o amor fluindo, a compaixão, o perdão, a gratidão, que tem uma consciência mais refinada, tem um campo de vibração muito maior. Essa é uma curiosidade que me chamou a atenção na época. Tanto que eu comecei meus estudos baseados nisso também. E aí eu comecei a estudar e comecei a perceber que existe um padrão. O padrão, eu vou fazer uma suposição para você entender mais ou menos o que eu estou falando. Imagine que aqui, no centro da cabeça, no topo da cabeça e lá nos pés, imagine que está com uma coloração arroseada, é rosa. Nas laterais é azul. Daí era um campo de vibração natural, porque fluía energia pela cabeça até os pés, e as laterais, outro tipo de pulsação, captando energia e soltando no meio ambiente. Bom, parece até um negócio assim do outro mundo, mas não é, é muito simples. É campo energético, é como se você fosse uma pilha. Isso tem há mais de 4.500 anos de estudo, porque a acupuntura se baseia nisso.
os chakras, eu estudo como se nós fôssemos um ser elétrico, cheio de pequenos pontos chamados meridianos, onde entra e sai energia. Bom, da mesma maneira. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a perceber que em emoções como calma, tranquilidade, alegria, relaxamento, você tinha um equilíbrio dessas cores no corpo. Então a sua energia estava equilibrada. Muito bem. Depois eu comecei a fotografar pessoas que, por exemplo, tinham medo, falavam a palavra raiva, tinha depressão, e você percebia que existia uma inversão dessas energias. Aqui começava a ficar azul ao invés de rosa e nas extremidades rosa. E é como se o azul bloqueasse o fluxo de energia, a pessoa está bloqueada, a energia não sobe nem desce, está dentro dela e está sendo escoada, não entra e apenas perde energia. A pessoa entra naqueles estados de depressão, entra naqueles estados de desequilíbrio. Por isso que quando está tudo azul aqui, a pessoa está mentalizando, ruminando e não sai aquele pensamento da cabeça, é obsessivo aquilo, porque o campo energético está fechado. Quando a pessoa fazia uma meditação, alguma coisa do gênero, havia um equilíbrio. Então eu comecei a perceber isso, então eu fui determinando todos os tipos de emoções. Às vezes ela falava, raiva, 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 tirava a foto. Às vezes no relaxamento, amor, 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 sentindo amor, perdão, ou fazia uma meditação de amor, de perdão, e ela se harmonizava. Então a gente ia fazendo todo um curso de experiências lá no Instituto, que é o nosso Instituto Poder da Mente, para poder avaliar exatamente a foto, a dinâmica dessas energias. Aí mais para frente nós tivemos contato com o trabalho do Dr. Emoto, que o Dr. Emoto fazia exatamente a mesma coisa que nós fazíamos, porém ele fazia com cristais de água, e você pode ter conhecido esse trabalho do Dr. Emoto. O Dr. Emoto cristalizava a água, mas antes de cristalizar ela, ele emanava uma vibração nela. Então, vibração da gratidão, vibração do amor, do obrigado, vibrações positivas, e depois fazia a cristalização enviando no microscópio as estruturas que eram cristalinas, organizadas. Fazia o oposto, raiva, medo, coisas grosseiras, e fotografava e via a deformidade das estruturas moleculares da água, dos cristais de água. Perdão, não moleculares, dos cristais de água. E ele começou a comparar uma coisa com a outra. Começou a comparar a água pura com a água suja. Começou a comparar, por exemplo, uma água que estava lá com som de rock e um som de sinfonia de Beethoven. E via as estruturas cristalinas, como que se compunham. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essas imagens que você vai ver são imagens de que onde tem as emoções positivas, as emoções mais equilibradas, existe toda uma beleza na estrutura do cristal, a simetria. Já, em contrapartida, nas palavras negativas, nas emoções negativas, olha como tem uma deformidade, uma escuridão. Por que isso? Bom, voltando, por quê? Porque as estruturas, umas estão em equilíbrios, outras estão em desequilíbrio. Há uma desordenação em alguns estados e uma ordenação em alguns estados. E a água é um fluido comum. O mesmo fluido que nós tomamos e tem 70% do nosso corpo. Ou seja, se você vibra bem, se você fala amor, gratidão, vai para o teu corpo inteiro. Então, depois de vários e vários anos de trabalho usando a quiligrafia para várias finalidades, quando chegou o Ho'oponopono, há mais de 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar o Ho'oponopono, tudo começou mais ou menos assim. Primeiro que eu era um pouco cético ao Ho'oponopono. Eu vou confidenciar isso com você. Eu chegava e falava assim, não é possível. Eu vou fazer uma petição de 4 palavras e isso vai mudar a minha vida? De repente eu comecei a perceber que os estados vibracionais são importantes. Isso era lógico, eram as minhas pesquisas. Então eu comecei a comparar o Ho'oponopono fazendo os trabalhos com a minha quilografia.
Então, quando eu comecei a fotografar, quando se fala sinto muito, eu comecei a perceber que a imagem do nosso campo vibracional, ela se abre. É impressionante isso. É como se você abrisse o campo vibracional e ele se alinhasse a receber alguma coisa. As fotos são bem claras. Então existe um aspecto importante em você falar sinto muito. Primeiro, sinto muito, se você parar para perceber, é uma palavra que pouco nós falamos. Aliás, eu diria que na nossa vida dá para contar nas mãos, nos dedos das mãos, quantas vezes nós já falamos sinto muito para alguém de forma sincera. Olha, eu sinto muito pelo que eu fiz para você. Eu me pergunto, e eu pergunto a você, quantas vezes você já falou isso na sua vida, na sua existência aqui? Bom, cada um tem sua resposta, mas falando por mim, eu poucas vezes tinha falado isso. Isso revela que, é claro, temos um sistema de orgulho muito grande. O ego parece que não permite você falar eu sinto muito. Então, o sinto muito é uma trava. Se você não tem o sinto muito, você não tem o me perdoe ou o perdão. Pense bem comigo, que é a próxima palavra. Se você não tem a abertura, como vai chegar no perdão? Então, o sinto muito é revelador. Porque o sinto muito, ele é responsabilidade. Não é culpa, como as pessoas entendem. O sinto muito é eu sou responsável e nós co-criamos a situação. Nós co-criamos. Eu co-criei, você co-criou. Nós criamos aquela situação. Nós criamos aquele desafio. Bom, isso foi juntos. Dessa forma, você abre uma porta para reparação. Isso é importante a gente entender. Sem o sinto muito, não há reparação. Por quê? Porque o sinto muito nos leva ao processo do arrependimento, que é positivo. O arrependimento, ele mostra ação. Ele mostra que você tem consciência de que algo que você fez poderia ter sido feito melhor. Essa é a verdade. Então, você abre o caminho para chegar ao perdão. E aqui é claramente, você tira a foto, Killian, você vê que quando você fala sinto muito, toda a sua energia ela aumenta e parece que há uma abertura. Como é esse negócio de aumentar a energia, Dr. Paulo? Então imagine o seguinte, imagine uma boca de gás do seu fogão de cozinha de casa. Ele não emana aquela chama azul? Nas fotos da Killian é a mesma coisa, pequenos pontos emanando. Dá até para perceber em alguns casos como se fosse o gás saindo daquele buraquinho e formando aquela chama. Aí, quando o gás está em baixa, aquela chama fica pequenininha, a cor fica meio amarelada, bem fraquinho. Isso é porque tem um bloqueio, existe uma resistência, não está fluindo aí alguma coisa. O que não está fluindo em nós? Geralmente é amor. Quando a gente não perdoa, não se arrepende, quando a gente acha que os outros são culpados, quando o ego está no sistema do comando, tudo isso daí diminui o nosso amor. Não existe gratidão, existe vibração de medo, existe vibração de raiva, de vitimismo. Então aquilo lá abaixa a nossa vibração, há um bloqueio, você está desregulando o processo. Bom, sendo assim, quando você fala eu sinto muito, a chama é como se ela voltasse ao normal. Ela vai se abrindo novamente, se expandindo é a palavra. Aí você fala me perdoe. Pronto. Aí nós coroamos o início do processo. Porque eu falo me perdoe, ou seja, eu estou pedindo perdão para mim mesmo. É para mim, para o meu eu lá dentro. Para o meu subconsciente, para o meu consciente. E para a minha essência. E também estou pedindo a Deus, porque eu começo com Deus limpa em mim. Estou pedindo a Deus o perdão para que Ele limpe em mim. Hoje eu tenho consciência disso. Então, não faz nenhuma lógica retirar do Ho'oponopono sinto muito. Você, cientificamente aqui, mostra que não faz nenhum sentido. Aí você fala, me perdoe, aquela chama se estende mais, se abre.
porque você quer trazer o perdão à situação, e eu falo que isso é muito interessante. Por quê? Porque isso muda a sua estrutura vibracional. Você vai fazer a foto do meu Me Perdoe, parece que existe um reequilíbrio da situação. E você, por sincronicidade, se conecta às outras pessoas que você quer perdoar. Tem, por exemplo, uma amiga que falou assim: Dr. Paulo, eu briguei com uma colega de trabalho, faz 20 anos que nós nos conhecemos. Brigamos, discutimos. E eu comecei a fazer Ho'oponopono para que as coisas tivessem a sua ordem natural, colocasse nos trilhos. Depois de uma semana de Ho'oponopono, quem que eu vejo lá no banco? A minha amiga. E ela estava vindo na minha direção, estava vindo na direção dela. E essa é a oportunidade da abertura e da sincronicidade. Se você aprendeu sobre a necessidade da reparação, do perdão, ou seja, o Ho'oponopono destrancou a porta, agora é você abrir ela e falar: me perdoe. Me perdoe, porque nossa amizade vale muito mais do que uma briga. Uma briga de ego. O que é o ego? O que é o orgulho? O que é o orgulho que não permite você falar sinto muito? O orgulho está fazendo um braço de ferro. Quem tem razão? No fundo, ninguém tem razão. Cada um tem a sua percepção do mundo. Cada um tem um conjunto, inclusive, de desculpas que faz parte do ego. Nós estamos vivendo uma experiência de crescimento. Você está com as pessoas certas vivendo a sua experiência. Então, é necessário abrir-se para o perdão. E no caso, ambas estavam abertas e ocorreu o perdão. Ou seja, é mais valioso uma amizade de 20 anos do que uma briga sem sentido, ou muito mais um braço de ferro para saber quem está certo com essa briga. Foi instituído o Ho'oponopono. Aí, a terceira palavra-chave é eu te amo. Eu te amo hoje é uma frase muito comum. Os adolescentes, depois do primeiro encontro, lá em 2 segundos, eles já olham para o outro e já falam eu te amo. Mas eu não estou falando nesse eu te amo, não. Esse eu te amo que é muito comum. A gente fala eu te amo para coisas, inclusive. Ah, eu amo meu carro. Não, não é um eu te amo de apego. É um eu te amo que transcende. É um eu te amo que, se eu quero a felicidade para mim, eu também desejo ao outro. É um eu te amo de desapego, de deixar ir, de cada um seguir o seu caminho, de cada um compartilhar, valorizar-se e valorizar. Aqui não há o mendigo, aqui há o compartilhador. O eu te amo é essa palavra mágica. Então, quando se fala eu te amo, tanto nas experiências do Dr. Emoto quanto nas nossas quiliografias, nós percebemos que quando você fala eu te amo, a coroa rosa que fica aqui no pé, por onde flui a energia, como se fosse uma pilha mesmo, tem um desbloqueio. Eu falo a palavra desbloqueio porque isso é muito usado em acupuntura. A acupuntura tem 4.500 anos de evolução. Hoje é reconhecida como uma ciência. Está repleta de pequenos meridianos onde entra e sai energia. Se estiver bloqueado, a energia para e causa doença no corpo. Se eu estiver bloqueado, com falta de amor, não flui em mim. Por que você acha que as pessoas são amargas? Falta amor. Por que as pessoas querem vingança? Falta amor. Por que as pessoas têm medo? Falta amor. Falta amor. Amor pela existência, amor pela divindade, amor por você mesmo. Todas as doenças, todos os transtornos que nós temos é por falta de amor. E há 2000 anos falamos sobre amor. Falar sobre amor é lindo, mas pouco se pratica. Na quiliografia, nós vemos isso nitidamente. Quando você fala amor, 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 a energia se expande e há o equilíbrio. Quando você fala da gratidão, aí chegamos num ponto maravilhoso. É como se coroasse todo o equilíbrio, toda a harmonia do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. É como se fechasse. É o reconhecimento, e o reconhecimento traz alegria. Está conectado à felicidade. Então, quando você fala as 4 palavras mágicas, eu falo mágica porque quando ela ressoa dentro de você, você se torna a própria magia do Ho'oponopono, o próprio equilíbrio. Isso, é claro, exige disciplina,
exige que você fale de coração, de alma. Não dá para ficar falando não sei quantas milhões de vezes e não sentir absolutamente nada. Por isso que você tem que se entregar ao processo. Então, quando nós usamos a quilingrafia, nós conseguimos determinar que essas frases são perfeitas. São frases que estão alicerçadas em todo o conteúdo do Ho'oponopono, que dá para ele toda uma consistência. Elas afirmam, reafirmam e ressoam dentro e fora de nós. Isso é importantíssimo. Então, a pergunta inicial é: eu posso fazer o Ho'oponopono, mas eu posso também fazer as 4 palavras-chave, as palavras de luz? Sim, pode fazer. Por quê? Porque vai te equilibrar. Vai te trazer paz, vai te afastar do medo, da raiva. Então imagine, você está no seu trabalho, tem a colega de trabalho. Relacionamentos interpessoais não são simples, você sabe melhor do que eu. É difícil. Por quê? Porque somos todos diferentes. Então, tem alguns momentos que dá os seus desacordos. A gente não é santo, não. Tem os seus atritos, tem as dificuldades de comunicação. Então, naquele processo, vem a raiva. Antes que a raiva impulsione e você se precipite e faça alguma coisa mal pensada, mal sentida, que ao invés de ter retidão na ação, vai ter a distorção, respira. E faz: sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Apenas isso. Faça várias e várias vezes, respire e faça. O que vai fazer com a sua energia? Mudar a sua polaridade. Porque imagine, você está assim, está normal. De repente você passa uma raiva. Muda o teu campo vibracional. As emoções influenciam no campo. Os pensamentos influenciam no campo. Aí você mudou. Aí você faz o Ho'oponopono. Faz as 4 frases inicialmente. Ele ajeita. Pouco a pouco. Ponto por ponto. Vai desbloqueando. Vai causando o acerto. A correção do seu padrão energético. Então, já te ajuda no seu dia a dia. Estou com ciúmes, Dr. Paulo. Ciúmes do meu namorado. Senta, respira, faz Ho'oponopono. Você está chamando para você o amor, a gratidão, o perdão e a responsabilidade, que fazem parte da sua essência. Quem está distante disso? O seu ego. O seu ego que vai trazer para você medos, desconfianças e raiva, e tristeza, e ciúmes. Então imagina quanta coisa, e inveja, e orgulho, e vaidade. Então quando você faz as 4 frases, isso já muda o aspecto. Muda essa formulação negativa. E quando eu comecei a fazer quilingrafia, eu comecei não só a mostrar para mim que esse mundo que nós vivemos dá para, de uma forma científica, ser compreendida. É unir um pouco do pensamento filosófico à prática. Aí você fala assim para mim: Dr. Paulo, muito bem, a ciência aqui está para ajudar a gente a entender melhor o campo do pensamento, o campo da energia. Nós estamos engatinhando nisso ainda, mas nós fazemos muitos trabalhos a respeito. E eu sou o tipo de pessoa que eu sou inteiramente cético para muitas coisas. No Ho'oponopono, como confidenciei, não é possível isso tudo acontecer. De repente eu faço o Ho'oponopono para mim. Faço dias, meses. Tanto é que eu sou um praticante diário de Ho'oponopono. Minha vida fica mais leve. Quando eu vou conversar com as pessoas pelo WhatsApp, eu preciso estar centrado, equilibrado, calmo, tranquilo. Eu preciso estar no centro, a leveza, dar as melhores respostas de forma coerente e clara. Então eu faço o Ho'oponopono. Eu, para mim, sou o testemunho vivo de que funciona muito bem. E aí, eu, por ser cético, eu levo esse ceticismo para muitas áreas. E na área das terapias alternativas não é muito diferente. Tem, por exemplo, pessoas que falam assim: Dr. Paulo, me fala que cristal que você pode usar para tal coisa. Proteção. Eu falo: olha, para proteção, usa uma turmalina.
Aí a pessoa vai me perguntar, por que turmalina? Então, quando eu comecei com quiligrafia, eu fotografava os campos energéticos depois de segurar na turmalina de 10, 15 minutos e fazia a foto. E via que era diferente do campo anterior. Só por segurar uma pedra, que na verdade a turmalina é um para-raio. Né? Toda a equação negativa que vem vai direto para a turmalina e não cai em você. É um para-raio aquilo lá. Então, eu estudei. Tinha laboratório, estudava cristalografia, espectrofotometria das pedras, sabia a composição química de cada uma. Eu tenho que saber. Por que a turmalina faz isso? Porque ela é ferro, porque ela atrai. Por que a cianita ela é preta, escura? Ferro, ela atrai os campos negativos. Por que a selenita faz a limpeza dos cristais? Você tem que descobrir. Então, cada pedra, eu testava ela no campo áurico, no campo bioenergético. Então você entende que tem um propósito científico funcionando. Tem uma composição química, tem uma composição vibracional. E a interação entre a vibração dela com a sua modifica. É como se uma pessoa chegasse para você, do seu lado, você olha para a pessoa e fala, ai, que dor aqui. Tá pegando aqui, ó, na coluna cervical. Por quê? Meu santo não bateu com dessa pessoa. Mas você nem falou com a pessoa, mas é a energia da pessoa. Provavelmente o campo vibracional dela deve estar invertido, deve estar sugando a sua energia ao invés de ir liberando amor. Então, tem todas essas questões que cientificamente dá para provar. Aí, eu vejo lá florais de Bach. As pessoas usam floral e falam, não é possível esse negocinho, gotinha de floral de Bach. Como será que funciona isso? Fui fazer o curso. Fiz o curso, fiz a aplicação, eu tomei os 36 remédios e fiz todas as fotos. É impressionante como os estados nossos vibracionais mudam. Então, comprovado que, para mim, para minha experiência pessoal, tudo que eu estou falando é para mim. Comprovado que, para mim, que o floral de Bach funciona, modifica nossas emoções com algumas gotinhas de uma essência de flor. E aí eu estudei todos os tipos, e aí hoje eu aplico no meu dia a dia, e eu ensino para os meus alunos, porque eu participei da experiência. Isso que é importante. Eu sempre falo, nossa vida, ela tem é uma biblioteca. Mas não adianta nada ter tanto conhecimento se você não pega aquele conhecimento e pratica. Porque quando você pratica, você magnetiza, você entende o processo, não é decoração. Ou seja, é igual a escola. Não basta decorar, você tem que saber. Aliás, eu era péssimo na escola, porque eu não conseguia decorar. Eu tinha que entender a coisa. Enquanto eu não entendia, não funcionava. Então tinha professores que explicavam 3, 4 vezes de uma maneira diferente. Eu entendia. Agora, se fosse para decorar, era péssimo. Como professor, eu faço a mesma coisa. Eu explico uma coisa 3, 4 vezes diferentes. Por vezes, eu uso uma palavra sinônima de outra em várias vezes que eu falo, para a pessoa entender. Porque cada um entende de uma maneira diferente. Então é fundamental esse aprendizado para que a gente leve no nosso dia a dia. E aí a gente exercite isso. Você sabe que eu tenho 300 CDs. Eu usei os 300 CDs comigo primeiro. Depois em grupo de alunos. Mas era fundamental começar por mim. Meu segundo CD foi o do perdão. Eu fiz lista de quem eu tinha que perdoar. Eu entrei no processo. Alguns meses atrás nós tivemos o lançamento do CD Luto. Luto é um CD pioneiro no Brasil. Ninguém fala de luto. Eu falo de luto, eu falo das fases. E eu vivenciei durante 3 meses o CD, que é o tempo que eu estava elaborando ele. Quase fiquei em depressão. Por quê? Porque o luto é algo complicadíssimo. É algo complicado, você tem que ter uma estrutura emocional, um apoio gigantesco. A gente não sabe lidar com o luto. Hoje em dia, nós conseguimos falar meus sentimentos para as pessoas. Mas antigamente não engasgava, não saía nada. Então, quando você tem perde algum ente querido, aí você passa por aquele processo de luto. E aí você vai sentir como é difícil. E nos nossos CDs a gente faz isso, a gente pega o CD, elabora o CD baseado no que ele está fazendo comigo
e com as pessoas nos nossos grupos para poder lançar. Então a gente tem que participar, a gente tem que vivenciar. Então é aquela biblioteca, se você não pega o livro, não lê, mas não leva para fora e pratica, não funciona. Ho'oponopono é a mesma coisa. E hoje a dica é essa, você pegar as 4 frases e levar para o teu dia a dia. Vai lá, pratica no teu dia a dia. Isso vai reforçar, vai melhorar o teu estado vibracional. Aliás, o estado vibracional do mundo. Porque você vai chegar com uma vibração muito melhor, muito mais leve. As pessoas vão falar assim, não dá vontade de ficar do lado da Maria. Ela tem uma vibração tão leve. Então, isso daí, quando você chega nas pessoas que têm uma vibração pesada, você está influenciando a outra pessoa. Não permitindo que se influencie pelo negativismo das outras pessoas. Então hoje segue a dica para você. Eu quis esticar um pouquinho o assunto, o tema, para você saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Sobre como nós elaboramos o nosso trabalho. Como ele é pautado em estudo. Ho'oponopono eu fiquei horas, horas e horas debruçado em literatura, entendendo toda a cultura havaiana. E se você acredita que é só Ho'oponopono que eles têm, não. Tem muitas coisas extraordinárias. Tem coisas que fogem à compreensão. Tem coisas que para nós talvez até seja superstição, porque eles têm muitas coisas mágicas, muitas coisas que às vezes é incompreensível. E eles não passam diretamente para ninguém ocidental. A cultura ficou muito no verbal entre apenas os kahunas, por isso que é chamado de segredo. Que é só entre eles. Algumas pessoas, depois de vivenciar 20 anos de estudo com eles, é que na tradução da língua, então imagina que você vem num lugar onde a sua língua é o inglês, você vai para um outro lugar que você não faz ideia de qual língua que é aquela, que é uma língua completa, mas é completamente diferente, e você tem que entender o processo. Então nós temos lá o Cierge, que na época de 1900 e pouco, lá 20, foi para lá, fez exploração, entrou no meio e levou 20 anos para ele ganhar confiança, para entender o Ho'oponopono, para entender o Havaí. E ainda tem muita coisa a ser descoberta. Agora, é claro que quando a gente usa um pouco da ciência, da ponderação, para entender esses mecanismos, é claro que fica tudo muito mais coerente, se encaixa. Não estou dizendo que a ciência vai mostrar o caminho, é a prática que vai. Por isso que eu falei, precisamos praticar, precisamos sentir, exercitar, nos adaptar, ver o que acontece na nossa vida. Esse é o propósito. Esse é o propósito de cada vez, 2 ou 3 vezes por semana, deixar um vídeo aqui para você. Vamos mostrar como é importante a prática, mas também levar para você o conhecimento. Eu poderia só falar para você assim, olha, faz, mas não é só fazer. Assiste os nossos vídeos dos 7 pilares do Ho'oponopono. Nós estamos realizando um curso baseado nos 7 pilares, mas é um curso incrível. Incrível, porque a profundidade que existe nos ensinamentos é muito grande. Às vezes eu fico espantado pela profundidade que existe nessas culturas. Que eles não têm toda a nossa base psicológica, filosófica que nós temos, mas eles têm um conhecimento praticamente inato. Então é importante a gente vislumbrar isso e trazer para a nossa vida. Bom, eu agradeço a sua presença. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, você pode acessar o nosso site, o nosso WhatsApp, e nós enviamos as nossas mensagens diárias. Nós estamos lá para trazer leveza para a tua vida. E claro, para isso, crescimento, conhecimento, práticas diárias, entendimento, como que é nossas emoções, como que nós pensamos, quais os nossos valores, quais as nossas potencialidades, o que nós temos para despertar, o que nós temos para colocar nos trilhos na nossa vida. Enfim, há tanta coisa maravilhosa para ser aprendido, ser construído, para que a gente viva uma vida mais leve. Um forte abraço, eu encontro você no próximo vídeo. Aloha!